Em nome de Deus, o Beneficente, o Misericordioso. Islamismo. Eu testemunho que o Senhor é nosso Criador e que o profeta Maomé, que a paz esteja com ele, é o seu enviado, que veio trazer uma mensagem e a entregou de um modo perfeito, no modo do amor e da pureza. Na Arábia Ocidental, pouco depois do início do século VII, nasceu um movimento religioso que mudaria a história do mundo. Maomé, filho de Abdallah, o profeta do Deus único Alá, chamou seus compatriotas para um novo modo de vida chamado Islã. No começo, o movimento evoluiu lentamente. Mas em pouco mais de 20 anos, já havia alcançado toda a Arábia. Após a morte de Maomé, seus seguidores se espalharam rapidamente pelas regiões vizinhas, deitaram as bases de um grande império. Entre os séculos IX e XII, o império foi um dos mais brilhantes que o mundo já viu. Islã é uma palavra árabe originada de um radical que significa paz, solidez ou segurança. Embora a palavra Islã às vezes seja usada em outros sentidos, ela basicamente é uma expressão religiosa que se refere ao estado da alma. Significa uma atitude interna de obediência inequívoca a Deus. A palavra Islã poderia ser traduzida como rendição, submissão ou resignação. Assim, Islã é submissão ou resignação à vontade de Deus, conforme essa vontade foi comunicada ao profeta Maomé em uma série de revelações divinas. Os que seguem o Islã são chamados de muçulmanos, que literalmente significa os que se submetem. Assim, dizer eu sou muçulmano em plena consciência não é só um ato de identificação com o grupo religioso, mas é dizer eu me comprometi sem reservas a obedecer à vontade de Deus. Isso supõe a determinação renovada, sempre nova, de colocar toda a atividade da vida nas mãos de Deus. Sem dúvida alguma, esta é uma declaração profundamente religiosa. Números exatos são difíceis de obter, mas hoje os muçulmanos constituem cerca de 1/5 da população da Terra. O Islã só é menor em tamanho ao cristianismo, um feito notável para a mais jovem das maiores crenças do mundo. Os muçulmanos estão concentrados num cinturão de países dos dois lados do Equador, do Marrocos, no norte da África, às Filipinas, no sudeste da Ásia. O maior número de muçulmanos está no subcontinente indiano, isto é, Índia, Paquistão e Bangladesh. No entanto, a nação com o maior número de muçulmanos é a República da Indonésia, onde mais de 100 milhões de pessoas, mais de 90% da população, professam a fé islâmica. É comum referir-se ao Oriente Médio, sobretudo aos Estados Árabes e ao Irã, como o coração do Islã. A história da comunidade islâmica começou ali e, atualmente, a maioria da sua população é muçulmana. Mas no século XX, a vasta maioria dos muçulmanos vivia no sul e sudeste asiático, dentro ou ao leste do Paquistão. Recentemente, o Islã também se tornou uma presença marcante na Europa Ocidental e nos Estados Unidos. O Islã está muito vivo atualmente. É uma poderosa força no mundo. Uma das principais obrigações para todo crente muçulmano é dar testemunho de sua fé. Ele deve dar seu testemunho repetindo a fórmula da Shahada. Em nome de Alá, o Beneficente Misericordioso, dou testemunho de que não há outra divindade além de Alá e que Maomé é o seu mensageiro. Os muçulmanos adoram a Deus e não ao profeta Maomé. Assim, é um erro crasso referir-se à religião islâmica como maometismo ou aos seus seguidores como maometanos. O papel de Maomé no Islã é muito distinto daquele de Jesus no cristianismo. Maomé é visto como um profeta, mensageiro de Deus.
Os cristãos consideram Jesus como a encarnação do próprio Deus. Pouco se sabe sobre o começo da vida de Maomé, nem sequer a data precisa de seu nascimento. Embora a informação seja esparsa, sabemos que Maomé nasceu por volta de 570 d.C., numa das famílias mais pobres de Maca, a chamada Meca. O sustento de Maomé dependia do comércio. Ele viajava em caravanas para as áreas de fronteira com a Arábia. Seu chamado à profecia ocorreu por volta dos seus 40 anos. Ele era um homem reflexivo que cultivava o hábito da meditação, vigílias solitárias e jejuns nos morros perto de Meca. Ele começou a pregar depois de receber uma revelação, segundo se descreve num capítulo do Alcorão chamado O Encoberto. Os primeiros versos rezam: Ó tu, envolto em teu manto, levanta e avisa. A teu Senhor glorifica, a teu manto purifica. A tradição diz que quando Maomé recebeu as revelações, ele se aliou de tudo ao seu redor, caindo num transe. Segundo a ortodoxia islâmica, Deus foi o autor das revelações. Maomé as recebeu e o intermediário entre os dois foi um anjo, tradicionalmente identificado como Gabriel. Os árabes pagãos da época de Maomé conheciam e cultuavam várias divindades. Evidências no Alcorão e na poesia dos árabes pré-islâmicos mostram que eles conheciam um Deus superior, a quem denominavam Alá, mas não o veneravam. Deve-se notar que a palavra Alá não é o nome de um Deus. É a palavra árabe que significa Deus. Assim, as revelações de Maomé não proclamavam a existência de uma nova divindade desconhecida dos árabes. O seu propósito era afirmar que Alá é a divindade única e singular. Quando Maomé começou sua missão pública, no início seu sucesso foi pequeno. O número de convertidos era baixo. Dentre eles, não havia nenhum dos notáveis de Meca. Vários aspectos dos ensinamentos de Maomé irritavam bastante os naturais de Meca. Ele zombava dos seus deuses. Mais importante, aceitar a alegação de Maomé de ser um mensageiro de Deus também significaria aceitá-lo como governante de Meca, algo que a oligarquia dos ricos mercadores de Meca não queria. Lá ele encontrou uma oposição muito forte, até de sua própria família e tribo, que derivava o seu poder do fato de haver ídolos na Kaaba, o templo primordial erigido por Abraão com base no que cremos ter sido construído por Adão quando Deus criou o homem. Portanto, a missão do Islã, que era a da unidade divina em oposição a toda a idolatria, colidiu com as mesmas bases do poder da família da tribo Coraishita, que era a tribo do próprio profeta. Em 621, Maomé passou a comercializar com alguns cidadãos de Yatrib, um oásis a cerca de 160 quilômetros ao norte de Meca. Cerca de 70 seguidores logo se mudaram para Yatrib e um ano depois, Maomé o seguiu. A migração de Meca para Yatrib ficou conhecida como Égira. A cidade de Yatrib passou a se chamar Medina al-Nabi, a cidade do profeta, ou simplesmente Al-Medina, a cidade. Essa mudança marcou uma virada radical na vida do profeta. Seus ensinamentos foram postos em prática comunitária. A data da Égira também marca o início do calendário islâmico, que é baseado nos ciclos da lua. Uma vez estabelecido em Medina, Maomé voltou sua atenção para o exterior, sobretudo aos seus antigos inimigos, os de Meca. Através de uma série de alianças e ações militares, ele ganhou influência entre as tribos das regiões perto de Medina. Então, ele passou a interceptar as caravanas de Meca, que eram o sangue vital daquela cidade. Num pequeno local que fica a sudoeste da atual cidade de Medina, chamado Badar, uma pequena vila, os mecanos trouxeram uma grande força militar com a caravana e seguiu-se uma batalha entre um exército bem menor de muçulmanos de cerca de 300 homens e um exército bem maior de Meca.
Mas o exército de Meca foi derrotado de maneira esmagadora e muitos deles morreram. O número de baixas entre os muçulmanos foi pequeno. Se os mecanos tivessem vencido, teria sido o fim do Islã. O poder de Maomé cresceu até ele conseguir tomar sua cidade natal de Meca em 630, sem luta. Ele tratou a cidade e seus habitantes com bondade. Do grande santuário de Meca, a Kaaba, foram retirados os deuses e associações politeístas, e ela se tornou o centro da devoção religiosa muçulmana. Com a conquista de Meca, Maomé tornou-se o homem com mais prestígio e poder da Arábia. Mas em 632, apenas 2 anos após a conquista de Meca, Maomé morreu, aos 62 anos, depois de uma breve doença. A comunidade islâmica imediatamente mergulhou numa controvérsia sobre a questão da liderança. Ela foi salva da desintegração quando um grupo de companheiros próximos do profeta decidiu aclamar o ancião Abu Bakr como líder da comunidade. Assim, Abu Bakr foi o primeiro califa ou sucessor do profeta. Ele e os 3 sucessores seguintes de Maomé reinaram numa sucessão que é chamada de califado, corretamente guiado. Maomé tinha unido toda a Península Arábica sob o seu domínio, algo jamais feito antes. Sua gestão estabelecera as bases de um império brilhante, cuja glória completa se daria ao longo dos 4 séculos seguintes. Mas a maior contribuição de Maomé foi o ensinamento religioso que está na base de todo o resto. Ele trouxe uma visão de mundo totalmente nova, de onde surgiu uma das tradições espirituais mais ricas e dinâmicas da história. Para os muçulmanos, profecia é o meio pelo qual Deus comunicou sua vontade e orientação à humanidade ao longo das eras. A tradição islâmica diz, de modo diverso, que 8.000, 124.000 ou até mesmo 240.000 profetas apareceram na história. O Islã reconhece alguns dos profetas mencionados na Bíblia, como Abraão, Moisés, Davi e Jesus. Os muçulmanos acreditam que Deus enviou muitos livros no passado, alguns conhecidos, outros não. Esses incluem a Taurat, referindo-se à Torá de Moisés, o Zabur, ou Salmos de Davi, e o Injil, o Evangelho de Jesus. A esses profetas e seus livros, os muçulmanos acrescentaram o nome de Maomé e o livro enviado por ele, o Alcorão. Na essência do coração do profeta, ele era tão puro que aquela energia se esparramava em Meca, que é um deserto, e atingia o mundo todo, do extremo oriente ao extremo ocidente. Então, aquele amor que jorrava do coração do profeta é como a abelha rainha, que doa o mel e a energia às abelhas para produzir o mel. A semelhança com Jesus é que o amor em seu coração, pela humanidade, atinge todo o mundo. Como Moisés, o seu amor atinge todo o mundo. Subjacente à doutrina islâmica da profecia está uma compreensão peculiar da natureza humana e da condição humana. Para os muçulmanos, o problema fundamental de todas as pessoas é a limitação como criaturas. Somos ignorantes do modo certo de viver e incapazes de descobri-lo com nossas faculdades e recursos apenas. Para os muçulmanos, a história da humanidade poderia ser esboçada como um repetido processo de receber orientação através da profecia e depois o afastamento dela. Obviamente, os humanos têm uma tendência inata de se afastar do caminho divino para seguir o seu próprio. Porém, os muçulmanos creem que, com o advento de Maomé, o ciclo de mensageiros proféticos chegou ao seu ápice e final. Segundo o Alcorão, ele foi o selo dos profetas. O Islã é uma religião do livro. No seu cerne está o Alcorão, o conjunto de revelações que Maomé recebeu, iniciado com o seu chamado à profecia e durando até o final de sua vida. O Alcorão é aproximadamente do mesmo tamanho que o Novo Testamento. Está dividido em 114 suras, ou capítulos.
Pouco se sabe da condição ou situação do Alcorão quando o profeta morreu. Maomé providenciara para que ao menos partes dele estivessem escritas e organizadas em capítulos. Mas a comunidade islâmica concorda que o grande trabalho de coletar e publicar o Alcorão foi feito na época dos primeiros 3 califas, ou sucessores do profeta. Acredita-se que foi nesse tempo que o Alcorão foi compilado a partir de escritos em pedras, em papiros, em pedaços de couro e em omoplatas de animais. O Alcorão também foi compilado a partir do coração dos homens, ou seja, de suas memórias. Os muçulmanos em geral concordam que o Alcorão, como o conhecemos, foi compilado sob o patrocínio do 3º califa, Uthman. Os muçulmanos ortodoxos acreditam que desde o dia em que foi compilado, o Alcorão osmânico foi preservado de mudanças, distorções ou erros até o último sinal de pontuação. Já que os muçulmanos acreditam vivamente que o Alcorão é a própria palavra de Deus, eles resistem a traduzi-lo. Quando o Alcorão é traduzido, sobretudo para as línguas do mundo muçulmano, como o persa ou o turco, é comum imprimir o texto árabe junto com a tradução. Todos podem entender a beleza do texto do Alcorão. O árabe corânico se tornou o critério para o árabe perfeito, o modelo supremo da língua desde que o Alcorão foi revelado. Assim, em vastas regiões do mundo islâmico, para 1,2 bilhão de muçulmanos, não há ninguém que não aprecie a beleza da língua árabe e do Alcorão, mesmo que não entendam as palavras. Os muçulmanos tratam o Alcorão com extremo zelo e reverência. Ele nunca é posto no chão e nunca pode tocar uma substância suja. A reverência ao Alcorão também levou ao embelezamento do texto através de uma linda e refinada caligrafia, uma forma de arte que exalta a escritura de um modo direito. O Alcorão descreve Deus como possuidor de inúmeros atributos, incluindo conhecimento, poder, vida, audição, visão, vontade, etc. Uma lista dessas 99 qualidades, chamada de Os Mais Belos Nomes, foi compilada a partir do Alcorão. Eles tiveram um papel importante no pensamento místico islâmico e também na teologia islâmica. Os muçulmanos afirmam que o Alcorão terreno veio de um livro celeste que sempre esteve com Deus e que contém a fala de Deus. Este livro celeste é mencionado em trechos do próprio Alcorão, onde é chamado de Mãe do Livro, uma tábua bem guardada ou uma tábua oculta que só os puros podem tocar. Todas as revelações enviadas aos profetas anteriores, como as que foram enviadas a Maomé, teriam origem nesse livro celeste. Como o Alcorão é considerado a fala de Deus, todo aspecto dele é sagrado. Isso inclui não só o que ele diz, mas até mesmo o som das palavras. A palavra Alcorão significa algo para ser lido ou recitado. Ninguém deveria tocar o Alcorão ou recitar seus versos, exceto num estado de pureza ritual e com sérias intenções. Pegar, ler ou recitar o Alcorão, ou ouvi-lo ser recitado, é postar-se na presença do divino. Também se dá grande atenção e importância à recitação do Alcorão da forma correta. Nas revelações, o profeta foi comandado a recitá-lo de uma forma extremamente bela e convincente. A veneração ao Alcorão também se mostra de outras maneiras. Em todo o mundo islâmico, os muçulmanos tentam decorar todo o Alcorão, mesmo sendo um livro com 6.200 versos e cerca de 120.000 palavras. Saber o Alcorão de cor é um ato de devoção de grande mérito. Com efeito, é absorver o Alcorão em si mesmo, fazendo da palavra divina uma parte de si mesmo. Por essas razões, há escolas corânicas em todo o mundo islâmico para ensinar o texto do Alcorão às crianças. O Alcorão é a autoridade fundamental para os muçulmanos em todas as questões da religião e da lei. Ele aborda todos os aspectos da vida islâmica. Os muçulmanos procuram combinar seus ideais religiosos com a gestão política.
Em certos países islâmicos, o próprio Alcorão é considerado a constituição do Estado. Os muçulmanos estão interessados em saber exatamente como deveriam se comportar nas várias circunstâncias da vida. A lei islâmica é nada menos que o esforço de estabelecer a vontade de Alá para a conduta humana. O padrão divinamente ordenado para uma vida humana correta foi chamado de Sharia, palavra que significa um caminho bastante trilhado, uma via larga, ou o caminho para a água. Devido à ampla visão da Shariat, muitas vezes se diz que o Islã é um sistema de vida completo. Regula a conduta ritual. Fornece regras de higiene pessoal. Estipula a vestimenta correta. As explicações que são dadas a todas nós de por que alguém deveria usar o véu, a explicação é que você deveria usá-lo para que saibam que você é muçulmana e não ser molestada. E você deveria usá-lo ao sair. Mas a nossa organização não enfatiza o uso do véu, e nós nem discutimos isso em nossas conferências e reuniões porque consideramos que é uma escolha pessoal entre a mulher e Deus, e a opção de se cobrir é só dela. Ninguém deveria forçá-la a se cobrir ou a não se cobrir. Devido ao seu amplo escopo, a Shariat seria mais adequadamente chamada de código moral do que de lei, e ela governa até o que poderia ser considerado como boas maneiras ou etiqueta. Você tem que tolerar as pessoas, ser paciente com elas, ser uma pessoa amável, amar todo mundo, sem discriminação, sem racismo, sem maus modos, sem mau caratismo. E o que você aplicar e ensinar aos outros, você deve aplicar antes a si mesmo. A lei islâmica classifica os atos humanos em 5 categorias. Numa posição central, há inúmeras atividades que são moralmente neutras. Os atos nessa categoria não são nem obrigatórios nem proibidos. São simplesmente admissíveis. Outros atos são recomendados, mas não são obrigatórios. Uma terceira categoria descreve atos obrigatórios como a prece ritual ou o pagamento de esmolas. Do lado negativo, há uma categoria de atos que são reprovados, porém lícitos. Segundo uma tradição do profeta, o mais repulsivo desses atos reprovados é o divórcio. Embora, ironicamente, o divórcio seja relativamente fácil de obter na lei islâmica. Uma quinta categoria de atos é totalmente proibida, como beber vinho ou comer carne suína. Diferentemente da tradição jurídica ocidental, a lei islâmica se baseia na escritura. Nos países ocidentais modernos, a lei é primordialmente responsabilidade do Estado e há limites territoriais à sua jurisdição. Em contraste, a Shariat constrange o indivíduo muçulmano sem envolver o Estado em muitas áreas e não tem limites territoriais. Não existe nenhum grupo ou estrutura eclesiástica muçulmana com autoridade para definir dogmas. Para os muçulmanos, o consenso da comunidade é uma das fontes da lei. Os muçulmanos estão sob a vontade divina onde quer que estejam, mas os deveres são diferentes sob governos muçulmanos e governos não muçulmanos. Todo muçulmano tem obrigações essenciais para com Deus. As mais importantes dessas obrigações são os 5 pilares do Islã: a profissão de fé, a oração, a doação de esmolas, o jejum e a peregrinação. Todo muçulmano deve professar a sua fé recitando a Shahada, uma fórmula breve, porém precisa, de prestar testemunho. Eu testemunho que o Senhor é o nosso Criador e que o profeta Maomé, que a paz esteja com ele, é o seu enviado, que veio trazer uma mensagem e a entregou de um modo perfeito, no modo do amor e da pureza. Todo recém-convertido ao Islã deve professar sua fé na presença de testemunhas, e a profissão ou confissão pública é repetida várias vezes ao dia nas orações rituais. A oração é o segundo pilar. A prece islâmica é feita 5 vezes por dia,
antes da aurora, ao meio-dia, à tarde, no crepúsculo e ao cair da noite. A prece pode ser feita em qualquer local limpo privadamente ou em companhia de outros. Os horários das preces são marcados pelo chamado do muezim, do minarete de uma mesquita. Esses cantos assombrosamente belos são familiares a todo visitante às terras orientais. Antes de começar a rezar, o devoto deve estar num estado de pureza ritual. Preparativos para a reza incluem abluções e a intenção de rezar. Em toda mesquita, há água corrente e um local à parte para as abluções. A prece da congregação ocorre toda sexta-feira ao meio-dia e também nos dias de festa na mesquita. A oração sempre é feita em direção à Meca e ao seu grande santuário, a Kaaba. A doação de esmolas, o terceiro pilar islâmico, é uma espécie de sistema islâmico de previdência. A lei prescreve quantias específicas a serem doadas para cada tipo de riqueza que o muçulmano possua. Esse dinheiro pode ser doado aos pobres e necessitados, aos devedores, ao caminhante, ou ser genericamente gasto à maneira de Deus, conforme expresso no Alcorão. O Ramadã, o 9º mês do calendário lunar islâmico, é um período de jejum, o quarto pilar da prática islâmica. O jejum começa a cada manhã, assim que houver luz suficiente para distinguir um fio branco de um fio preto. Durante todo o dia, o muçulmano deve evitar comidas e bebidas. Depois do pôr do sol, o jejum é quebrado por uma refeição simples. Como o ano lunar muçulmano só tem 359 dias ao longo do tempo, o Ramadã varia conforme as estações. O período de jejum termina com um dos maiores festivais religiosos do ano islâmico, o Eid al-Fitr, que celebra o final do jejum. Durante o festival, é costume usar roupas novas, visitar os amigos e dar presentes. O quinto pilar do Islã é a peregrinação à Meca, chamada de Hajj. Todo muçulmano saudável e financeiramente capaz deveria fazer a peregrinação ao menos uma vez na vida. Aquele que a faz é chamado de Haji. Ao entrar nos recintos sagrados de Meca, o peregrino deve passar por uma purificação ritual, e isso inclui o uso de um traje especial. Antes de tudo, ao ir para lá, homens e mulheres devem se vestir de branco, de um modo simples. Os homens usam 2 pedaços de pano e tiram todas as suas joias. As mulheres fazem o mesmo. Assim, a pessoa fica reduzida a uma espécie de pureza e igualdade perante Deus, como no dia do juízo. Seja você rei ou mendigo, ao fazer a peregrinação não existe distinção. Nenhuma distinção, não dá para distinguir. E o tecido branco que é usado, em geral, é costurado e usado como sudário quando a pessoa morre. Só para lhe dar uma ideia, eu os vi à frente quando eu fazia a circundação da Kaaba, que é feita em sentido anti-horário, o que sugere e estabelece que tempo e espaço são de nenhuma consequência, pois você está indo em sentido anti-horário e isso indica que o tempo é só uma criação, que ele não é real. E eu vi 2 homens idosos, eles deviam ter uns 90 anos e caminhavam bem devagar, de mãos dadas. E parecia que eles eram amigos desde sempre. E eles estavam dando as voltas, sabe? Alheios ao resto do mundo. Eles devem ter levado 8 horas para fazer o mesmo que eu fiz em cerca de 2 horas e meia. E foi lindo. Foi como se o tempo parasse para eles. Estavam sem pressa, fazendo a caminhada, e só o que importava a eles era que estavam fazendo algo religioso.
cumprindo aquilo antes de morrer. E eles estavam juntos. Isso acontece em um dos meses lunares do calendário lunar de 12 meses do Islã, que é chamado de mês da peregrinação, e há rituais muito elaborados associados a ele. Certos movimentos e sacrifícios que representam o sacrifício de um animal. Dá-se comida aos pobres. Isso simboliza o fato de que sacrifícios têm sua própria alma perante Deus. Em toda parte, os muçulmanos fazem um sacrifício nessa época, chamado de Festival do Sacrifício, e esta é uma das celebrações religiosas mais significativas que pontuam o ano islâmico. Um evento culminante é prostrar-se na presença de Deus na planície de Arafá, local onde o profeta fez o seu sermão de despedida. Depois de completar os rituais em Meca, a maioria dos peregrinos coroa sua jornada à Arábia com uma visita à tumba do amado profeta em Medina. A peregrinação é muito mais do que um ato de devoção individual. No passado, reuniam-se pessoas de todas as partes do mundo em um só lugar, e hoje esse número cresceu para 1.200.000 que estiveram presentes da última vez. Assim, há pessoas de todo canto, de Toledo, Ohio, a Timbuktu, no Mali, a Aceh, na Indonésia, a gente loira, de pele escura, de aspecto malaio, chinês, caucasiano. As pessoas vêm do mundo todo. É realmente uma instituição única e assistir a ela é uma experiência marcante. Entre os séculos VIII e XII d.C., uma tendência para o misticismo surgiu entre os muçulmanos. De um início modesto, esse movimento místico rapidamente cresceu ao horizonte religioso. Místicos de todas as religiões dizem que estão preocupados com algo indescritível, que não pode ser adequadamente expresso em palavras. Esse sentimento só pode ser experimentado. O misticismo islâmico, em geral, se chama sufismo. Adorar a Deus como se você o estivesse vendo. Se não estiver vendo, Ele está vendo você. E então é daí que vem o sufismo. Em árabe dizemos tasawuf, significa pureza do coração. Então tasawuf em árabe quer dizer muito cristalino como água, muito transparente. Há muitos elementos místicos na tradição islâmica que contribuíram para a ascensão do sufismo. Alguns são encontrados na vida do próprio profeta. Maomé cultivava o hábito de jejuar, meditar e orar em suas vigílias noturnas, e viveu uma vida de rígida disciplina. O Alcorão também é rico em elementos que convidam a uma interpretação mística, mesmo numa primeira leitura. Um verso enfatiza a penetrante presença divina, um princípio básico do misticismo. Lembre-se de Deus, sempre. As ordens místicas sufis têm uma forma de veneração particular chamada dhikr, que significa relembrar ou mencionar. Nessa cerimônia, os sufis repetem o nome divino ou outras fórmulas. O ritmo da recitação muitas vezes se acelera. São usados métodos de controle respiratório como em algumas outras religiões.
Muitas ordens sufis se movem ritmicamente junto com o canto. Uma ordem, os famosos derviches girantes da Turquia, utiliza uma dança séria e estilizada acompanhada de música. O dhikr sufi é assim um meio de atingir o êxtase. Sua finalidade é elevar o devoto para além de si mesmo, para que ele possa se perder na contemplação de Deus. Muitos místicos, ironicamente, tentaram descrever a busca mística e a forma misteriosa de unir-se a Deus. Ao longo dos séculos, uma enorme literatura de escritos sufis se dedicou a explicar o caminho místico. Então, você encontrará muitas poesias e muitos livros sufis que exprimem como você pode se purificar em suas orações diárias, em seu jejum. Você pode jejuar e ainda assim trair. Você pode rezar e ainda assim enganar. Você pode fazer qualquer coisa e ainda assim pode mentir. Mas quando você alcança um estado de pureza e sabe que Deus o está vendo, foi o que chamei de estado de excelência, de perfeição, o último estágio, então você não pode enganar. Você sabe que Deus o está vendo. Como é que vou rezar e entrar na presença divina se estou traindo e mentindo? É aí que entra o sufismo, e ele está enraizado na maioria dos ditos do profeta e do sagrado Alcorão. Confrarias sufis distintas surgiram durante o século XII. Os sufis podiam ser encontrados em todos os níveis da sociedade, inclusive entre governantes, as elites religiosas e o povo comum. Cada uma das muitas centenas de confrarias leva o nome de uma grande figura sufi. As biografias dos santos estão repletas de histórias, mostrando seu domínio sobre as forças da natureza e sua penetração nas verdades ocultas das coisas. O poder associado com um santo não termina com sua morte. O costume muçulmano é construir tumbas lindamente decoradas para os grandes santos. Levas de fiéis vêm em peregrinações a essas tumbas. Como um organismo vivo, o Islã continua a evoluir e se desenvolver à medida que cada geração de muçulmanos reinterpreta seu legado. Mesmo em séculos recentes, novas seitas continuaram a aparecer. Pastor Luiz Farrakhan. Estou registrando o meu voto porque eu pretendo, com a ajuda de Deus Onipotente, virar os Estados Unidos totalmente de ponta cabeça. Algumas dessas são variações da fé islâmica e outras romperam com a tradição islâmica de onde provieram. Continuar a apresentar o Islã como ele está fazendo é errado. Basicamente é isso, está errado. Porém, uma grande divisão da comunidade muçulmana é muito importante. É a divisão entre os que se denominam sunitas e os conhecidos como xiitas. Como já vimos, a palavra sunita significa a pessoa que segue a Sunna, ou o caminho bastante trilhado. Os sunitas referem-se a si mesmos como o povo do modo estabelecido na comunidade. Mais de 85% dos muçulmanos do mundo são sunitas, e talvez por essa razão, sua visão do Islã às vezes é chamada de ortodoxia. Não existe desacordo entre muçulmanos sunitas e xiitas sobre as doutrinas básicas do Islã. Todos pregam a unidade de Deus e que o Alcorão é incriado. A divisão entre muçulmanos sunitas e xiitas surgiu de lutas pela liderança após a morte de Maomé. A palavra Shia significa adepto de, partidário de, e o de é de Ali, o genro e primo do profeta. Surgiu a questão de quem deveria representar o profeta como dirigente da comunidade islâmica após a sua morte. A maioria considerou Abu Bakr, o venerável amigo do profeta, 2 anos mais velho que ele, e o primeiro homem adulto a abraçar o Islã, para ser o sucessor. Os líderes da comunidade se reuniram e o elegeram. Uma minoria acreditava que o profeta já tinha designado Ali, que tinha 12 e 13 anos quando o profeta recebeu a mensagem do Islã e também é considerado como a primeira pessoa a ter abraçado o Islã, mas como um menino. Os xiitas acreditam que Deus jamais deixará o mundo ficar sem um guia espiritual infalível.
Assim como Maomé interpretou a revelação para a sua geração, eles acreditam que um intérprete e um guia com autoridade é necessário para as gerações posteriores. Já houve 12 desses guias espirituais ou imãs. Acredita-se que o último deles ainda esteja vivo no mundo, embora oculto da visão dos homens. O Islã ensina que os fiéis deveriam alcançar a recompensa por sua submissão a Deus, tanto neste mundo quanto no além. Mas os muçulmanos acharam difícil reconciliar este ensinamento com o que aconteceu. Só no século XVII, os muçulmanos contavam 3 grandes dinastias. O Império Otomano dominou o que hoje é a Turquia e regiões vizinhas. A dinastia Sefévida governou a Pérsia, ou o que hoje é o Irã, e o Império Mongol reinou na Índia. Todos culturalmente ricos, economicamente poderosos e militarmente fortes. No final do século XIX, porém, o Império Mongol desaparecera. Foi absorvido nos domínios britânicos da Rainha Vitória. O Irã, local da antiga dinastia Sefévida, fora reduzido à impotência, com interesses rivais russos e britânicos competindo para controlá-lo. O Império Otomano ficou conhecido como o Homem Doente da Europa. A Primeira Guerra Mundial o liquidou. No século XIX, boa parte do mundo islâmico, do Marrocos à Indonésia, estava reduzida ao estado de colônias controladas por impérios ocidentais. Tudo isso levou os muçulmanos a reexaminarem suas convicções religiosas fundamentais em sua luta para reformar e revitalizar politicamente a comunidade muçulmana. Vários fatores em anos recentes se combinaram para reassegurar aos muçulmanos que seu feito continuava no caminho certo. Um foi o colapso do colonialismo, que permitiu aos povos muçulmanos romper com a opressão política europeia. Sobretudo depois da Segunda Guerra, um país muçulmano após outro declarou sua independência e afirmou sua soberania nacional. Os Estados muçulmanos formam hoje um bloco poderoso na ONU e têm grande influência nos assuntos internacionais. Outro fator é a aquisição de grande riqueza pelos países muçulmanos com grandes reservas de petróleo. Eles emergiram como importantes atores no palco mundial. O Islã vem crescendo em parte devido ao aumento natural da população nos países muçulmanos, mas há outros fatores. Um deles é a adaptabilidade do ensinamento islâmico aos costumes locais e, portanto, a novas regiões. Outro é o ensinamento igualitário do Islã. Todos recebem uma acolhida calorosa na comunidade muçulmana, qualquer que seja sua raça, posição social ou origem. A partir disso, surgiu uma consciência renovada do Islã. Houve uma afirmação forte de seu significado, não apenas para as populações muçulmanas, mas para todo o mundo, em toda parte. Os muçulmanos se voltam mais e mais para os valores de sua tradição. No passado, sua devoção ao Islã parece ter levado a comunidade ao ápice de seu poder e criatividade cultural. Muitos muçulmanos acreditam que para haver salvação no presente, ela deve se basear no retorno às fontes daquela força original.
A maioria dos muçulmanos busca uma vida de paz e reverência em obediência a Deus. De fato, uma saudação comum em todo o mundo muçulmano é decretada pelo Alcorão. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e as bênçãos estejam com vocês.